ao texto dessa noite, eu queria falar um pouquinho sobre como enfrentar o sofrimento e as provações da vida. Todos nós teremos sofrimentos e provações da vida e precisamos aprender a lidar corretamente com essa dinâmica do sofrimento. Se não entendermos a dinâmica do sofrimento, nós também nos perdermos. Nós não sabemos, não temos resposta para tudo e precisamos lidar corretamente com o sofrimento, porque ele vai chegar. Todos nós vamos passar por algum tipo de sofrimento e provação. É dito assim em Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu vou até aí hoje, eu certamente não vou conseguir abordar tudo. Se eu não conseguir, a semana que vem eu termino esse trecho. O livro de Tiago, ele foi escrito com algumas intenções muito claras. O Tiago é um dos primeiros autores do Novo Testamento. Esse Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, não é o apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago morreu, ele foi o primeiro a ser martirizado. Herodes manda matá-lo, é o primeiro a ser morto no fio da espada. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus Cristo. Jesus tinha alguns irmãos. 2 deles, nós sabemos de 4 homens, pelo menos homens, tinham 4. 2 se converteram, os outros 2 nós não temos notícia sobre eles. Os 2 convertidos é esse autor do livro de Tiago, que se tornou líder, referência em Jerusalém, e se tornou um líder muito importante na igreja, não só porque ele era o irmão de Jesus, mas por causa do seu desenvolvimento rápido dentro da igreja, com piedade, com oração, com sabedoria. Em Atos capítulo 15, ele aparece como líder da igreja, num concílio mundial da igreja, e Tiago está dando as ordens ali. E mesmo sendo o irmão de Jesus, no mundo atual, as pessoas dizem assim, olha, ele é o irmão do cara, não é? Ele podia dar uma carteirada dizendo, eu sou o irmão do Salvador, do Deus Todo-Poderoso. Olha como ele se apresenta no versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. A palavra servo aí, a palavra doulos, que aparece aí, é a palavra escravo. Ele fala, eu, Tiago, escravo do Senhor Jesus. Ele podia se apresentar como irmão, mas ele falou, eu sou escravo dele. E aí ele vai escrever várias coisas. Aí você tem um outro irmão de Jesus, que é o autor da carta de Judas, antes de Apocalipse. Esses são os 2 irmãos de Jesus que se converteram depois da ressurreição de Jesus. Jesus viveu com eles, eles não se converteram. Jesus morreu, eles não estavam nem aí para Jesus. Lembram que quando Jesus está na cruz, momentos antes de morrer, ele olha e vê lá embaixo a sua mãe e João. Olha, onde estão os irmãos consolando Maria? Jesus vendo Maria sozinha, sem filhos, ele olha para Maria e fala, Maria, eis aí o seu filho. João, eis aí a sua mãe. E ele fala assim, a partir de agora, o texto fala que daquele dia João tomou ela como mãe. E ela começou a cuidar de João como se fosse filho. Aonde estão os irmãos de Jesus? Eles não querem contato com Jesus. Mas acontece que Jesus ressuscita e os irmãos encontram, vem Jesus. E aí não dá para negar, fala, não, ele é Deus. E aí Tiago fala, eu estou arrependido, né? Não tem um relato aqui, mas se ele se converteu, ele se arrependeu. O fato é que ele reconhece, Jesus não é meu irmão. Ele era meu irmão e eu não reconheci. Agora eu sou escravo dele, ele é meu Senhor. E Tiago vai escrever, no versículo 1, fala, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Dispersão era uma maneira de dizer, as tribos que se espalharam, as tribos que estavam na região da Judéia, as tribos que estavam espalhadas, inclusive, talvez até fora da região ali do que é conhecido como Israel.
ele vai escrever para esse pessoal. Por que veio a dispersão? A dispersão veio porque em algum momento veio algum tipo de perseguição, as tribos se espalhavam e então Tiago vai escrever. Então a maioria dos leitores eram judeus e alguns já eram gentios convertidos, estavam na igreja. Havia um problema muito grande que estava acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Os objetivos de Tiago são dois. Ensinar os crentes e os judeus convertidos a reagirem corretamente aos sofrimentos comuns da vida. Eles começaram a passar por sofrimento, eles começaram a perder, quando se convertia no primeiro século, perdia a casa, muitas vezes perdia a família, perdia o emprego, podia ser preso, podia ser torturado. Isso é terrível. Tiago, hoje as pessoas dizem que se você ficar doente é sinal de pecado. Dizem que se você não é rico é porque você não tem fé. Tudo isso Tiago não sabia, nada dessas invenções da igreja moderna. Ele diz para o povo, vocês vão passar por privações e é preciso que vocês reajam corretamente. Existe um outro problema que nós não vamos abordar hoje, é que ensinar que as obras feitas são uma confirmação inequívoca da verdadeira fé dos crentes. Os leitores de Tiago tinham o seguinte problema, talvez por terem já tido contato com o ensino apostólico de Paulo, em que ensinava que a salvação é feita por fé e não por obras, alguns começaram a dizer o seguinte, bom, se eu sou salvo por fé e obras não importam, a partir de agora eu não preciso fazer mais nada, nada de bom, eu sou salvo. E aí Tiago vai escrever em contrapartida, fala, não, peraí, a fé é que salva, as obras confirmam que você tem fé verdadeira. É a diferença do cristianismo real e do espiritismo. Duas pessoas podem sair numa noite fria como essa para dar sopa para uma pessoa que não tem comida. Pode levar um cobertor para um mendigo na rua. Duas pessoas vão fazer a mesma ação, cada uma tem uma motivação. O evangélico, aquele que foi salvo, não necessariamente evangélico, mas o verdadeiro convertido, ele dá o cobertor, ele está fazendo essa obra de caridade porque ele foi salvo. O fato de ele ser filho de Deus e se importar com as pessoas, ele quer ajudar. O espírita dá a obra, ou faz a mesma obra, porque ele quer ser salvo. Ele fala, estou fazendo algo aqui que vai me favorecer, eu vou ter acesso ao céu. Estou fazendo uma obra que abre o caminho para o céu. Então, são as mesmas ações com motivações completamente diferentes. Os leitores de Tiago começaram a dizer, eu não preciso mais fazer obra. E Tiago vai corrigir isso a partir do capítulo 2, dizendo, fé sem obras é morta. Se você tem fé e você não pratica nada de bom, então a sua fé pode ter certeza que ela é morta. Hoje eu nem vou explorar isso nem nos outros domingos. Olha os problemas comuns na época. Havia um grupo muito grande que estava passando por viuvez e orfandade. Eu mencionei para vocês, era muito comum morrer. O marido saía para a guerra, a mulher perdia o marido e os filhos. Então era fácil você ficar órfão porque o seu pai morria na batalha, ou você ficar viúva e não ter ninguém para cuidar. Existia, isso aí Tiago vai lidar aqui, tanto no versículo 27, fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Tiago estava dizendo, olha, vocês dizem que amam a Cristo, mas há viúvas de fato abandonadas. Há crianças, órfãos, que vocês não estão fazendo nada. E Tiago falou, isso não é religião. Não adianta falar, eu amo Jesus, se você não cuida dessas pessoas aí da comunidade. A opressão e processo de patrões ricos. No capítulo 2, Tiago vai falar assim, o povo estava sofrendo porque os patrões, eles levavam os pobres para a justiça. E os pobres eram explorados, eles não tinham como se defender, então o seu direito nunca era assistido. E Tiago está falando para eles, o que vocês vão fazer? A falta de alimento e de roupa, Tiago vai mencionar isso, existia uma exploração bem diferente de hoje, né? Os patrões, eles exploravam, eles retinham o salário e levavam as pessoas para processo. O que o patrão fazia? Vai trabalhar na minha plantação. A pessoa trabalhava o dia todo, o salário no Brasil é mensal, no fim do mês você recebe o salário. Lá não, era diário. Você trabalhava, no fim do dia a pessoa te dava um denário, que era o suficiente para você comprar alimento para o próximo dia. Era assim que funcionava. Era basicamente, não trabalhou, não come. Então, tinha pessoas que não queriam trabalhar? Não tinha. Todo mundo estava trabalhando porque tinha todo dia ganhar alguma coisa. Pior coisa que podia acontecer, a pessoa trabalhava o dia todo, quando chegava no fim do dia, o patrão rico falava, olha, hoje eu não vou poder te pagar. E Tiago diz que eles estavam fazendo isso por pura perversão e maldade. A ponto de, no capítulo 5, Tiago dizer assim, olha, isso que vocês fazem é tão mal, vocês estão engordando em dia de matança.
Tiago fala que essa prática deles, ele associa isso com a prática de você engordar um animal para ser morto. Ele falou, vocês estão engordando, enriquecendo à custa do dinheiro dos outros? Saibam que vocês estão fazendo isso por dia da matança. Quando chega na época de festividade, eles procuravam um animal mais fortinho, mais gordinho para morrer. E Tiago diz, vocês são esses preparados para o dia da matança, porque eles estão explorando. Existiam doenças, Tiago fala para as pessoas virem orar pelos enfermos, e a pobreza material agravada pela opressão de patrões ricos. Esse é o problema, tudo isso está acontecendo e o povo então se desespera. Então Tiago diz, olha, eu sei que vocês estão passando por perseguição, problema, luta jurídica, tudo isso é verdade. Eu sei, eu não posso mudar isso. Mas o meu papel é ensinar vocês como reagir, como agir diante da adversidade. Talvez hoje você esteja sentado aqui e você também tem algum processo correndo na justiça. Talvez você esteja sentado aqui e você tem doenças. Talvez alguém está explorando você financeiramente. Talvez haja um patrão explorando você monetariamente. Você fala, eu tinha um direito, era a minha vaga, eu tinha direito a uma promoção e a pessoa não dá, ela vai... Ou seja, você se encontra numa situação terrível. Pastor, o que eu faço? O que eu vou fazer? Tiago vai falar como lidar com esse sofrimento. Nesse sentido, então, nós vamos aprender aí. Olha o versículo 2, ele vai dizer assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Eu poderia pregar só o versículo 2 e vir palavra a palavra, mas eu não vou fazer isso, eu vou só fazer um sobrevoo, tá bom? Então me perdoem nesse sentido, porque eu quero ensinar algo específico nessa noite. Tiago diz que os crentes devem pensar, tende por motivo, por motivação, por razão de toda alegria. Ele não fala de qualquer alegria, ele fala que a alegria deve ser uma alegria imensa, o passar por várias provações. E talvez você diga, não, peraí, como assim? Como é que passar por provações pode ser uma coisa boa? Tiago vai dizer o seguinte, todos nós que estamos aqui hoje e os leitores daquela época, eles diziam, eu sou crente. A fé é algo que está lá dentro do coração, não pode ser vista. Você não consegue visualizar, não tem uma luzinha que você olha, ó, crente, incrédulo, crente, não tem isso. Pelo menos no campo físico, nós não temos como olhar. Uma pessoa pode se converter no culto na sua frente e você não viu nada de diferente acontecer naquele momento. Então, como a fé é interna, por isso que Jesus fala, pelos frutos vocês vão conhecer, como você não conhece lá dentro, olha para o fruto e veja o que aparece ali. E como é que o fruto se manifesta? Um fruto bom, ele se manifesta com o tempo. O tempo faz com que os frutos apareçam, os frutos bons, tá bom? Mas e aquilo que está ruim lá no seu coração? Tiago vai usar a analogia a Bíblia ensina a analogia do ouro. Quando eles pegavam o ouro, é um metal nobre, um metal puro, eles colocavam o ouro num instrumento chamado crisol. O crisol é esse recipiente, eles colocavam o ouro lá dentro e esquentavam. À medida que o ouro era aquecido, existe um ponto de você fazer o ouro derreter. Existe uma temperatura específica em que você faz com que o ouro atinja um estado líquido. E as impurezas que estão no ouro, elas são separadas do ouro num outro tipo de temperatura. Então o que eles faziam? O ourives colocava o ouro dentro do recipiente e aquecia. À medida que a temperatura subia, aquilo que era impuro se separava do ouro, ia se separando, a ponto de chegar numa temperatura tal em que aquela impureza podia ser removida. Estou dizendo isso porque hoje você está aqui e você fala, eu tenho fé em Cristo, a minha fé é verdadeira. Como é que Deus vai externar a sua fé verdadeira? Ele vai pegar você. Não é se, é só quando. Ele vai pegar você. Se já não pegou, é um processo na vida. Eventualmente Deus escolhe, não dá para fugir. Ele pega você, põe você numa provação. E naquela provação, a situação ela se assevera de uma maneira tal, a ponto das impurezas, aquelas coisas erradas na sua vida, que estão tão presas a você, e Deus olha para você e fala, você é valioso para mim, essas impurezas precisam ser tiradas. Como é que é tirada? O texto fala, ele usa a palavra provação. A palavra provação, ela significa exatamente isso, testar, provar. Como eu sei que alguém é crente? O crente é alguém que será provado, é alguém que será testado. Não tem crente que não passa por prova. Não tem crente que nunca é testado. E a pergunta é, por que Deus nos testa? Deus nos testa para confirmar a autenticidade da nossa fé. Como saber se a nossa fé é verdadeira? É a prova.
alguns vão ser testados, e na hora da aprovação, é muito comum que acontece o seguinte: quando a pessoa é provada, ela é colocada numa terrível situação, normalmente 3 coisas acontecem. Primeira coisa, ela vai embora da igreja, ela para de vir. Ah, não vou mais. Eu vou à igreja, sirvo a Deus, olha o que está acontecendo na minha vida. Olha, o que aconteceu? A aprovação, ela só revelou algo. A pessoa abandona a igreja. Segunda coisa que acontece quando a pessoa é colocada numa aprovação, ela para de contribuir financeiramente. Eu não vou ajudar mais nada, não. Eu estou trabalhando aqui, eu estou me esforçando para a obra de Deus, e olha só as coisas que acontecem comigo. Então, pessoas param de vir à igreja. Segunda coisa, as pessoas param de contribuir. Terceira coisa, as pessoas param de orar pelos líderes, pelo pastor, talvez especificamente. Isso é muito comum. Não necessariamente porque essas coisas têm grau de importância semelhante, mas eu quero só mostrar para vocês. A pessoa fala assim: eu não vou orar mais por esse pastor. O ministério dele não está debaixo da graça de Deus, porque ele ora, eu não sou curado. As coisas que acontecem aqui, eu gostaria muito que ele fizesse desse jeito, daquele jeito, ele não faz. Então isso acontece. E quando isso acontece, Deus está revelando se a sua fé é verdadeira, se a sua fé é falsa. E o que Deus faz quando Ele descobre que a sua fé, que a reação dos crentes verdadeiros é uma reação inadequada? Então Ele muda de estratégia. Ele passa por um processo mais cirúrgico, mais dolorido. Ele tem que serrar uma parte, tem que cortar algo, tem que remover algo da sua vida de maneira mais abrupta. Para quê? Para que aquilo que é nobre fique ali e você de novo possa florescer. Todos nós estamos aqui, temos as nossas dificuldades. Eu me lembro que quando, ainda solteiro, morando com os meus pais, eventualmente minha mãe mandava os filhos lavarem o banheiro. Tem que lavar o banheiro. E aí, o filho, homem, mais malandro, ele quer fazer o quê? Ele quer lavar rápido. Ele quer lavar rápido. Então, como é que você faz para lavar rápido? Você passa um pano, faz alguma coisa mais rápida. Minha mãe entrava no banheiro, dava aquela olhada e falou: não está bom. Eu falo: o que não está bom? Ela falou: aqui, entre os azulejos tem limo. E aí ela dava um negocinho com cloro e uma escova de dente. Eu falo: mas eu sou seu filho, eu sou funcionário, Deus me colocou nessa família para que eu bati o cartão. E aí começava aquele lamento todo. E lá, limpando entre os azulejos. Eu não sei porque, eu acho que é por isso que a indústria hoje de cerâmica faz pisos tudo grande, né? Porcelanato grandão. Porque antigamente como que eram os pisos? Vocês lembram? Os quadradinhos desse tamanho, é só para atormentar os filhos. Eu ficava o dia todo, eu falo: meu Deus, e rejunte, e limpa. Hoje é piso, eu vejo para os filhos e falo: você não pode reclamar não, 1 metro de porcelanato, jogou água, tá novo. Às vezes eu terminava todo o processo, e quando acabava, minha mãe vinha de novo olhar e falou: olha, aquele cantinho ali, ela tinha me dado, eu não sei se existe ainda, existe uma escova assim que ficava no tanque redonda, de madeira, ela me dava, eu tentava passar no canto e não limpava. E eu falei para ela assim: ela vai vir, eu já falei: já estou, a resposta pronta. Ela falou: e aquele canto? Eu falei: não entra. Aquele canto ali, tá vendo? Aquele canto ali, isso daqui não entra. Estou liberada. Ela falou: não, espera um pouquinho. Não era um pouquinho. Ela ia na cozinha e ela fervia água. E quando a água fervente era jogada naquele canto, toda a sujeira soltava. Há cantos na nossa vida que não são alcançados pelo lavar de uma mensagem, pela instrumentação de um irmão da igreja. Tem cantos na sua vida que Deus tem que pegar água fervente e jogar, porque aquela sujeira não sai. E eu queria, irmãos, que vocês entendessem essa lição. Deus vai colocar cada um de nós numa situação difícil, cedo ou tarde, e vai amolecer você com coisas que você não quer. Por isso nós temos que reagir corretamente. A fé se aloja nos corações, e corações são provados pelos sofrimentos que enfrentam. É no sofrimento que você se desperta e você revela o que está lá dentro. Pergunto a você nessa noite: o que tem lá dentro? Aí. Sua fé é verdadeira? Você vai falar: claro que é. Sofrimento e a provação vai revelar. Por isso a palavra é usada. E aí Tiago vai dizer para nós: tende por motivo de alegria. Aí você fala: Tiago deve ser um masoquista. Quando é que eu vou agradecer? Senhor, obrigado porque eu estou com câncer. Senhor, obrigado porque o luto chegou. Será que é isso que Tiago está mandando fazer? Claro que não.
Tiago não está falando que você tem que celebrar a dificuldade. A palavra importante no versículo, todo mundo vai para a provação. A palavra que você tem que grifar aí é: tenha por motivo de toda alegria, de imensa alegria, o passar por provações. Por que essa palavra é importante? Porque é como se Deus estivesse dizendo para nós assim: as provações vão chegar e você vai precisar atravessar essas provações. Você não tem que ter alegria nas provações, mas estar alegre por estar passando por elas. Não sei se faz sentido para vocês a ideia de que eu não me alegro na doença, mas eu posso me alegrar ao passar pela enfermidade, sabendo que Deus mandou essa enfermidade para provar a minha fé, verificando se ela é verdadeira ou não. Essa pessoa vai murmurar quando a doença chegar? Veja que o texto fala, ao passar por várias provações, não é um tipo de provação, é várias. E Deus faz as provações serem sortidas. Talvez hoje você esteja aqui e esteja passando pelo desemprego. E Deus está esperando, qual vai ser a reação desse meu filho no desemprego? Já começou a murmurar? E falar, o que é isso? Eu estou cansado, eu saio todos os dias, o Senhor não se importa comigo. Opa! Está sozinho? Está buscando um relacionamento? E aí não aparece a pessoa ou não dá certo? Como é que você se porta? Porque se nós nos portarmos como as pessoas de fora deste mundo, a nossa fé é falsa. E o que Deus quer é dar a você, o que Deus está fazendo é dar a oportunidade de você ser aprovado, de você passar por uma prova e no final falar, fui aprovado. O que é um teste numa faculdade ou numa escola? O professor aplica uma prova. Qual o objetivo da prova? A prova é para testar a sua capacidade, o seu conhecimento. E se você atravessar por aquela prova, no final você recebe um diploma. E você recebe a aprovação dizendo, você está pronto. Como é que Deus dá o diploma? Como é que Deus dá a chancela dizendo, a sua fé é autêntica? O diploma que você coloca na parede da sua alma dizendo, fé autêntica. Passar pelas provações. E para cada um de nós, Ele coloca uma aprovação diferente. Eu não sei se hoje você está passando por ela, ou se ela está às portas, ou se você já passou por ela. Mas nessa noite eu queria que você parasse para pensar. A última aprovação que você passou, você agradeceu a Deus pela oportunidade de falar, Deus, obrigado por me dar a oportunidade de mostrar que a minha fé é verdadeira. É tão importante a sua fé ser verdadeira, que quando a fé é verdadeira, olha o que diz o versículo 12. Bem-aventurado, Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Como assim? Ele está dizendo que quando você passa por uma provação, quando você atravessa ela com a atitude correta e é aprovado no final, Deus está falando para você, você vai receber a coroa da vida, é a coroa que é a vida, isso que significa aqui, que é dada aos que o amam. Deus está dizendo a coroa da vida eterna, porque Ele fala, você é um verdadeiro salvo. A sua fé provou. As igrejas, no Brasil, igrejas evangélicas, elas enchem por duas razões. Pessoas que estão pedindo coisas para Deus. Pessoas que estão buscando algo de Deus. Elas estão interessadas. E depois de um ano, essas pessoas, elas vão embora porque receberam, ou elas vão embora porque não receberam. Por isso o texto fala de perseverar. Perseverar é algo que vai demorar. Você vai passar por várias provações. Várias aqui, a palavra usada é uma palavra que foi usada para a túnica de José. Vocês lembram de José do Egito, quando ele recebe uma roupa do seu pai? O texto fala que José recebeu uma túnica talar, uma veste colorida. Muito provavelmente José recebeu uma veste, naquela época, cheia de cores, multicolorida. E o que acontece é que Deus manda provações desse tipo, variadas. Todas as áreas da sua vida vão ser provadas em algum momento. E lá, naquele momento, você vai descobrir quem você é. Dito isso, olha o que Pedro fala. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível é a vossa fé, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. Quando você passa pelo fogo da provação e é aprovado, isso redunda em louvor, glória e honra na revelação. Quando Jesus voltar a este mundo, isso vai redundar em louvor a Ele. Você sabia que nós vimos no texto de Apocalipse que o diabo acusa os crentes dia e noite? Eu fico imaginando o diabo falando para Deus o seguinte, olha o que esse crente está falando.
Vocês lembram qual foi o teste de Jó? Toca na vida dele e verás, toca nos seus bens e verás que ele vai te amaldiçoar. O que Deus estava fazendo? Provando. Jó vai ser colocado numa provação para verificar se a fé dele é autêntica. E todos os bens sendo retirados, o texto fala que ele se curvou e adorou. Tira a família dele e você vai ver o que ele faz. Deus tirou 10 filhos, num único dia, no mesmo dia. Ele perdeu todo o dinheiro e perdeu 10 filhos de uma vez só. E deixou só a esposa que ainda estava servindo de pedra de tropeço para ele. E o texto fala que Jó se curvou e adorou. Redunda em honra e glória e louvor. O próprio Deus perguntou: você viu meu servo Jó? E o diabo falou: é claro. Você tirou tudo bem, todos os bens, tirou a saúde, mas todos os bens e tirou os filhos, mas toca na vida dele, carne por carne, olho por olho, toca lá e você vai ver o que ele faz. E Deus falou: pode ir lá tocar. E Jó foi colocado numa segunda aprovação, uma aprovação séria na área da saúde. Jó foi acometido de todos os tumores que você pode imaginar. Ele escreve no seu livro dizendo: à noite eu deitava na cama e os ossos saíam de um lugar. Eu não sei que doença poderia causar isso. Talvez realmente uma atuação maligna no corpo dele. Ele fala que os ossos entram no lugar e saíam. Se o músculo dá uma cãibra à noite, você já pula. O que seria um osso? Ele falou: os meus ossos se desconjunturavam na cama. Eles saíam do lugar. As feridas tomaram conta do seu corpo, feridas purulentas, terríveis. Ele não conseguia coçar, a dor era muito grande. Ele pegou um caco de telha, fez uma ponta e ele coçava entre as feridas, a superfície possível de pele. Da planta do pé ao alto da cabeça, o seu corpo foi coberto de chagas. Os amigos chegaram para visitá-lo e os amigos falaram: eu não tenho coragem de abrir a boca. Eles sentaram uma semana com ele na terra. Ele tinha que sentar fora de casa por causa do mau cheiro que exalava do corpo dele. E Deus falou: veja lá. E Jó foi aprovado? Ele foi aprovado. O que vai acontecer quando Deus tirar a sua saúde, tirar o seu trabalho, tirar a sua paz, tirar o ente que você quer ou não dar algo que você está esperando? Deus está falando para você: alegre-se quando você for testado, porque estou dando para você a oportunidade de mostrar diante de Deus e do mundo que a sua fé é verdadeira. Reaja adequadamente ao sofrimento, porque Deus espera algo de você. Deus não faz as coisas sem propósito, Ele faz para o nosso bem. Dito isso, quando chegarem as provações, a primeira coisa que você tem que fazer, o versículo 2 fala: tende por motivo. Eu queria que você precisa pensar corretamente. Tem a ver como reagimos. Pense e agradeça: Senhor, eu te agradeço porque apesar dessa doença, apesar desse desemprego, apesar dessa situação que é muito dolorosa, muito triste, eu choro aqui, mas eu te agradeço porque nessa situação eu posso me alegrar porque o Senhor está me dando uma oportunidade que não é dada para todo mundo. O Senhor está me dando a chance de eu provar que a minha fé é verdadeira. É assim que você tem que lidar. Existe um segundo aspecto, versículo 3, ele fala: ao passar por todas as provações, ao passar por elas, ao atravessar elas, não a permanecer nelas, mas ao estar passando, lembre-se que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Segunda coisa que você tem que aprender: ao passar por problemas, pense corretamente e se alegre, porque Deus está provando você para aprová-lo. Em segundo lugar, produza na sua vida o que Deus espera. O que Deus espera? O versículo 3 diz: ora, o versículo 3 fala: saiba que a aprovação da vossa fé. O que Deus está provando então no meio da adversidade? O versículo 3 fala: saibam que a aprovação da vossa fé. Ele está provando a fé para saber se é verdadeira. Uma vez confirmada, existe uma palavra na língua grega, é a palavra dokimos. Dokimos é uma palavra muito bonita que significa aprovado. Existe a palavra adokimos, quando você coloca esse A de negação na frente, é reprovado. Então o texto diz que uma vez confirmada, aprovada a sua fé quando é testada, ela gera algo, ela produz algo. A fé confirmada produz o quê? O que tem na sua versão? Perseverança. A fé, quando é colocada sobre o fogo, a fé verdadeira, quando ela é colocada no calor da adversidade, e ela é verdadeira, ela persevera, ela atravessa. A fé verdadeira, a impureza borbulha dentro do ouro, mas o ouro continua lá. O ouro muda de estado. Ele estava sólido, virou líquido, mas o ouro continua lá, ele permaneceu. A fé não é dissolvida pelo calor. A fé verdadeira persevera.
Estou cansado de pessoas que vão embora, falam, eu não aguento mais, fui embora. A fé verdadeira persevera. Ela vai atravessar qualquer situação que chegar na sua vida, todas elas. Nós falamos há algum tempo atrás que a fé verdadeira é uma obra sobrenatural de Deus que vai conduzir você até aquele dia. Como eu vou saber se você persevera? Como você sabe se alguém é perseverante? Você tem que colocar essa pessoa em provas. E é o que Deus faz. Deixa eu ver se você vai perseverar. Deus faz assim, olha, eu vou colocar você numa situação em que você não vai ter os seus sonhos realizados. Você vai continuar vindo à igreja? Vai continuar servindo a Deus? Vai continuar louvando? Deus quer receber e merece o seu louvor, independente do que Ele faz. Antes do começo do culto, estava conversando com o Marlon sobre isso. Estávamos conversando a respeito de uma letra de uma música e nós perguntávamos, enquanto conversávamos, se eu perguntar para você por que você adora a Deus, se você disser para mim, eu adoro a Deus pelo que Ele faz, isso não é errado. Nós adoramos a Deus nessa noite pelo que Ele fez. Ele morreu na cruz. Pelo que Ele faz, Ele cuida da nossa vida. E pelo que Ele fará, Ele vai nos voltar e nos levar para ficar com Ele. Ok. Mas a pergunta é, se você adora a Deus pelo que Ele faz, a pergunta é, e quando Ele não faz? O que vai acontecer quando você pedir e Ele falar não? É nessa hora que a música faz sentido ao dizer, não adoro pelo que tu fazes, ou pelo que o Senhor faz. Eu adoro pelo que o Senhor é. O Senhor é digno de adoração porque o Senhor é Deus. De modo que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. A minha fé é provada, e ela é aprovada quando eu consigo passar pelas provações dizendo, Senhor, está doendo muito, mas eu não vou abandonar a fé. Está doendo muito, mas eu não vou blasfemar contra o Senhor. Está doendo muito, mas eu não vou dar as costas e ir embora. Eu e você temos que lidar com isso. Porque a maioria dos crentes hoje não sabe mais o que fazer quando o sofrimento chega. E eles acham que não vão passar por sofrimento. Eu louvo a Deus quando eu vejo textos como esse. Porque eu aprendo que os sofrimentos que eu passei na minha vida, as provações que nós passamos, eles nos aprimoram. Todos vocês acompanharam ao longo desses últimos 5 anos, nós perdemos 3 parentes direto. Perdemos meu pai e eu e Maurício continuamos. Seguimos. 1 ano depois, inesperadamente, meu irmão faleceu de Covid. E nós seguimos. No ano passado, minha mãe foi fazer uma cirurgia e no pós-operatório faleceu. E nós estamos aqui. O que nós vamos fazer? Eu vou dar as costas para Deus e falar, Deus, sou pastor da igreja. Eu acho que no nosso ambiente aqui, no nosso contexto imediato, eu não estou lembrado de ninguém que passou por isso nesses últimos 5 anos. Que perdeu 3 familiares direto da casa. E o que eu vou fazer? Eu não quero mais saber de Deus, eu não vou mais adorar a Deus. Eu estou trabalhando pelo reino e olha o que Ele faz. Eu estou fazendo algo, meu irmão está aqui servindo a Deus e olha o que Deus faz com a gente. Fé verdadeira, ela é colocada no fogo e ela persevera, ela passa. Não ache desculpa para abandonar o cristianismo, para dar as costas. Talvez coisas terríveis vão acontecer na sua família. Famílias não são perfeitas. Coisas tristes vão chegar cedo ou tarde, na vida pessoal ou na vida familiar. E Deus vai olhar para você e falar, o que você faz agora? Como você lida com essa situação? Nós não podemos lidar com as coisas como os incrédulos, eles lidam. Nós não podemos fazer isso. Deus espera que na provação eu pense corretamente, com alegria, por ter a oportunidade de provar a fé. Deus quer que eu produza algo, perseverança. Deus quer que eu revele que eu sou aprovado e não reprovado. Por fim, Deus quer que no meio das adversidades nós venhamos a pedir, peçam algo. O versículo diz assim, ainda no versículo 4, antes de passar por ponto de baixo, diz assim, ora, a perseverança, ela deve ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficiente. O que significa uma ação completa? Talvez ajude a dona de casa, os irmãos que já passaram pela situação de ter que lavar roupa. Hoje, se você tem o recurso da máquina, você já viu que a máquina tem um seletor lá e você coloca limpeza pesada, limpeza média, baixa água, pouca água, enfim, água quente, aí você coloca lá roupa leve, tecidos, aí você escolhe o seletor e ele faz. E quando você coloca para lavar,
É interessante que, pelo menos, a máquina da minha casa, ela trava a tampa. Você não consegue levantar. Às vezes você está com pressa e fala, eu quero interromper o processo. Eu quero parar agora. Ela tem que passar rapidamente, irmãs. O que acontece quando você coloca a roupa suja? Você coloca lá, a máquina joga água, não é? Aí depois tem sabão, alguma coisa, e ela vai chacoalhar um pouco lá, e ela vai jogar água suja, e depois ela vai lavar, vai de novo. Ela tem um processo. Se você tirar a roupa antes do processo ter todo, completo, a roupa vai sair com sabão, ela vai sair com impureza. De vez em quando Deus pega os seus filhos, Ele abre a máquina celestial e fala assim, é a sua vez. Não, Deus, Ele joga lá dentro. E aí, depende de você ou de mim, eu não sei. Para alguns crentes Ele olha e fala, limpeza pesada. Ele vai lá, e fecha a tampa. E começa. A máquina começa a girar. E sabe que se a roupa tivesse boca, o que ela falaria? Me tira daqui! E ela, tchac, tchac, pode ir lá, pode gritar à vontade. Vai limpar. De vez em quando a máquina começa a parar e falar, ai que bom. Aí a máquina começa a centrifugar. E gira, e gira. Quando a água abaixa, fala, ai que bom, parou a água. Cai água de novo. Amaciante. Qual é o objetivo? É que no final a roupa saiba limpa, ação completa, perfeita. Deus, Ele não começa e fala assim, hoje eu vou limpar só esse pedacinho. Não, negativo. Quando Ele identificar algo na sua vida que tem que limpar, Ele vai fazer uma limpeza completa. E aí você tem que olhar para Ele e falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor está fazendo isso. Porque no final, eu quero sair aprovado. Eu quero sair inteiro, o texto fala aqui, perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Ou seja, Deus não quer que nenhuma área da sua vida seja deficiente. O crente não pode ter áreas na sua vida que não forem estimuladas e limpas. Nós precisamos nos limpar. E o texto termina com o pedir, dizendo o seguinte... Na nossa versão, aqui na Bíblia que nós temos, o versículo 4 e 5 são separados, mas o texto de Tiago não tinha esse número 5. Então o texto deveria ser lido assim, olha. Ora, a perseverança, versículo 4, deve ser ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. E aí que deveria continuar. Que deficiência é essa que ele está falando? Se, porém, algum de vós necessita de algo é deficiência. Se ao passar por uma aprovação, você identificar que você precisa de sabedoria, qual a recomendação de Tiago? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago está dizendo assim, não é que se nós temos, só pedir a Deus, se você não pedir, já é uma deficiência. Quando ele fala aqui, se alguém tem falta de sabedoria, ele está dizendo, tem alguém aqui que não tem? Se eu perguntar aqui, tem alguém aqui que não precisa de sabedoria? Se você levantar a mão, significa o quê? Meu Deus! Deus chegou para Salomão e falou, Salomão, peça o que você quiser e será atendido. Você quer que eu mate seus inimigos? Você quer riqueza? Salomão falou, não, eu quero uma coisa só. Dá-me sabedoria, para que eu saiba me portar à frente desse grande povo. E Deus se alegrou tanto e falou, porque você pediu sabedoria, não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu longevidade, não pediu essas coisas que as pessoas todas querem, eu vou tornar você sábio, eu vou dar para você riqueza, eu vou dar para você aquilo que você não pediu. Sabe qual é o problema dos crentes? Eles passam por dificuldade e não pedem sabedoria. Pedir sabedoria, sabedoria nesse contexto, é para falar para Deus o seguinte, Senhor, eu preciso resolver esse problema, estou passando por uma aprovação e uma luta. Eu preciso passar por esse problema, me dá sabedoria, porque eu não posso agir para resolver, eu tenho que trabalhar para resolver o problema, é verdade. Mas eu não posso agir como os incrédulos. Vou dar um exemplo. Pensa num pai, numa família do mundo, em que a filha engravidou. Fora do casamento, ela aparece e fala para os pais, pai, estou grávida do meu namorado. Pessoas do mundo. Qual vai ser a reação do pai? Possivelmente. Você quer ter esse filho? Ela fala, não quero. O pai fala, opa, então vamos dar um jeito nisso daí para que você não tenha o filho. Resolveu. E eles vão lá, legalmente ou ilicitamente, certamente, e vão providenciar um jeito de aquilo parar. É possível que moças, filhos de pais cristãos, aconteça o mesmo? Que elas engravidem fora do casamento? É possível. Aí a filha vem falar para o pai, pai, eu pequei e eu estou grávida. O pai pode tomar a mesma atitude de fora? A sabedoria consiste em falar, Deus, eu tenho que resolver esse problema, mas eu não posso usar as ferramentas que eles têm lá. Dá-me sabedoria, para que eu pegue essa situação triste e grave e caminhe do jeito que te honra.
Sabedoria é tomar decisões que honrem a Deus, apesar de toda a calamidade à sua volta. Se você não sabe o que fazer numa situação terrível, seja qual for, a solução está aqui. Peça a Deus, que a todos dá, olha como o texto fala. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. Eu gosto dessa palavra. As duas palavras que eu gosto é a palavra peça a Deus que a todos. Ele não dá só aos filhos obedientes, ele dá a todos. E dá liberalmente. Liberalmente, alguém tem outra versão para essa palavra liberalmente? Livremente. Deus dá livremente. E aí o texto termina dizendo assim, Deus não dá sobre medida. Deus é generoso. Senhor, eu preciso de sabedoria. Estou passando por uma doença, eu não sei mais como lidar com isso. Eu não quero murmurar, eu não quero reclamar, eu não quero blasfemar. Dá-me sabedoria para que eu encontre um caminho. Deus derrama livremente sabedoria. E o texto fala assim, todos liberalmente, e nada lhe impropera. Lhe impropera a ideia de Deus não joga na cara, Deus não lança em face. Deus não chega para você e fala assim, semana passada você pediu por sabedoria, eu te dei sabedoria, o que você fez com isso? Nós, humanos, nós temos uma motivação ruim de quando alguém não pede algo, ou quando você dá algo e a pessoa usa de forma errada, quando a pessoa vem e fala assim, de novo, eu não falei para você que ia dar errado? Já orientou alguém, a pessoa se deu mal e ela vem falar com você, e você disse, eu já não te falei? Eu não falei que você ia quebrar a cara? Sabe o que você está fazendo? Você está lançando em cara. Deus não faz isso. Se você pegou a sabedoria dele e jogou no lixo, e na semana que vem você pede sabedoria, sabe o que ele faz? Liberalmente ele dá para você. Ele não fala para você, o que você fez com a semana passada? Ele não joga na sua cara. Como enfrentar as dificuldades e provações da vida? Pense corretamente e veja que você precisa se alegrar pela oportunidade de provar a fé. Produza na sua vida a perseverança que recebe o selo de aprovado. Não desanime. E por fim, peça algo a Deus. Por fim, ele termina dizendo não só o que pedir, a quem pedir, mas como pedir. Peça a Deus que a todos dá liberalmente. E ele termina dizendo assim, verso 6, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, pois é homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago diz o seguinte, quando você pedir a Deus algo, peça com fé, com convicção. A palavra que ele diz, pessoas, não peça duvidando, ele diz que alguns crentes, eles têm um ânimo dobre. O que é um ânimo dobre? É como se eles tivessem duas faces de uma mesma moeda. Ora ele age como crente, ora ele age como incrédulo. Essa semana ele confia em Deus, na semana que vem ele não confia em Deus. Hoje ele é fiel, na semana que vem ele é mundano. E aí ele vai para Deus e fala, Senhor, me dá. Deus fala, não. Sabe que ele fala das ondas do mar? As ondas do mar, elas são impelidas pelo vento. Se o vento sopra do oceano para o continente, as ondas vêm com mais violência. Se o vento for soprado na direção contrária, da terra para dentro do mar, o mar tende a se acalmar. E ele fala, os crentes não podem ser assim, eles não podem um dia ter onda, um dia está calmo, um dia ter onda, um dia está calmo. Ele está usando isso como ilustração, dizendo que tem pessoas que estão jogadas de um lado para o outro. Se hoje, no domingo você é crente, amanhã, segunda-feira você é incrédulo. Na terça tem culto de oração, você é crente. Na quarta você é incrédulo. E aí você vai pedir para Deus, ele fala, não, eu não vou dar para você. O texto, versículo 7 fala, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Deus não faz isso. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você pede não acreditando, ele não vai atender você. Ele sabe que o seu pedido é um pedido mundano. Você não pode dizer para o seu pai, para a sua família, eu amo você, e amanhã você joga pedra. Eu amo você, e joga pedra. Não faz sentido, é hipocrisia. Com Deus é a mesma coisa. Peça com fé, nada duvidando, porque se você duvidar, você não vai alcançar nada de Deus. Queridos, a mensagem dessa noite visa ensinar isso. Para os sofrimentos e provações da vida, você tem que lembrar de 3 P's. Se você guardar esses 3 P's, e você vai obter sucesso. Primeiro os 3 P's. Primeiro pense corretamente. Se você lembrar da última vez que você murmurou, é o dia de você falar para Deus, Senhor, me perdoa.
Porque na última provação que eu passei, eu agi tão feio com o Senhor. Eu dei um testemunho terrível na minha família, para o povo da minha igreja. Diante do Senhor eu agi muito errado. Perdoa-me, Senhor. Me ajuda a ter alegria não nos problemas, mas me alegrar por saber que eu fui digno de ser testado. O Senhor quer que eu prove para todas as pessoas que a minha fé é verdadeira. Então, primeiro P, pense corretamente. Segundo P, produza o esperado. Persevere. Ah, mas como é que você continua fiel apesar disso? Continue fiel. Persevere. Deus quer ter uma ação completa sobre você. E por fim, o último P é: peça sabedoria com fé. Pense, produza e peça. Os 3 P's que mantêm qualquer crente diante do sofrimento e da adversidade em pé. Vamos orar. Ó Deus de graça, o Senhor que conhece as vidas dos nossos irmãos, o Senhor que conhece os corações. Nessa noite eu em nome da sua igreja, eu levanto uma súplica, pedindo perdão, porque não são poucas as vezes em que o Senhor nos testou, nos provou, e nós reagimos de forma inadequada. Talvez hajam pessoas aqui que ainda hoje, nessa noite, ao longo desse dia, reagiram de forma inadequada às provas que o Senhor tem trazido. Aprovações na saúde, na família, no trabalho, provações sentimentais, emocionais. Eu não sei qual é a aprovação, mas eu sei que eu deveria me alegrar porque o Senhor prova os seus filhos e todos vão saber quem são os crentes. A fé verdadeira, quando colocada no fogo, ela persevera. Nos mantém em pé, Senhor. Se tivermos que chorar, vamos chorar. Se tivermos que pedir ajuda, vamos pedir. Mas nós não vamos nos voltar contra o Senhor, não vamos abandonar a igreja, não vamos dar as costas a nada disso, porque a fé verdadeira, ela recebe o carimbo de aprovação. Encha-nos da sua sabedoria, Senhor. Afasta do nosso coração qualquer possibilidade de ficarmos alternando todo o tempo. Termos fé e logo depois abandonarmos a fé. Um dia estamos andando com o Senhor alegres, outro dia estamos reclamando. Senhor, nos encha da esperança, da solidez da sua palavra. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, e se não fizer, tudo certo, o Senhor é Deus. Não é pelo que o Senhor faz, é pelo que o Senhor é. O Senhor é nosso Salvador, o Senhor é sábio, o Senhor é bom. Eu sei que há problemas familiares terríveis, problemas de saúde dificílimos, mas eu sei que o Senhor é Deus, e quando o Senhor diz não, ou quando o Senhor não faz o que nós esperamos, o Senhor continua sendo Deus. Ensina-nos, Deus, e que o mundo veja a perseverança dos salvos, para a honra e glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Coloque-se em pé, nós vamos terminar com essa canção. Preste atenção, não são todas as pessoas que podem cantar, mas o verdadeiro crente vive e experimenta o que essa música diz. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for,
Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Deus, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curar eu vou. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Vamos encerrar nosso culto com esse hino que fala que em Jesus temos um amigo fiel. Esse Deus que acabamos de cantar, que faz aquilo que lhe apraz, é também nosso amigo e podemos confiar nele fielmente. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares,
enfrentamos tentação, mas conforto recebemos, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Aos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação e em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. Será que podemos cantar a terceira estrofe? Só as vozes, Samara vai dar o tom para nós. E se nós desfalecermos, as provas vão chegar. E eu falei sobre passar com alegria, mas pode ser que você desfaleça. Sabe o que Cristo faz? Ele estende a mão, Ele sabe da nossa fraqueza. Vamos cantar? E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação e em seus braços nos acolhe. E faz o quê? E ouve a nossa petição. Pode se assentar, que a graça de Deus te acompanhe nessa semana e te guarde. Vá a Ele em oração. Alegre-se, porque Ele pode provar a sua vida para o seu bem. Ao som de pós-lúdio, estamos encerrando.